Olá, me chamo Matheus Yuri de Oliveira Rosa e o trabalho está intitulado Modelagem Matemática da Cinética de Secagem do Macrobráquion Amazônico por Refractância Window e está sendo orientado pelo professor doutor Antônio Manuel da Cruz Rodrigues. Como introdução, o camarão da Amazônia, o Macrobráquion amazônico, ele está presente por toda a extensão das subbacias hidrográficas amazônicas, o que corresponde à espécie com maior produção na região, a qual conta com o maior potencial para a pesca e para a aquicultura. A captura do camarão para posterior comercialização é uma das principais ou única fonte de renda para diversas famílias, sobretudo as ribeirinhas, em virtude do destino final dessa produção através dos escoamentos em portos do Pará e do Amapá. O camarão apresenta um importante valor nutricional devido à sua proteína com alto valor biológico, vitaminas e ácidos graxos poliinsaturados, porém a composição nutricional ela pode ser afetada dado que esse alimento não passou por um método de conservação adequado ao prolongamento da vida útil, enquanto na região amazônica os métodos de conservação de pescados ainda são antigos, como a salga, o cozimento e a secagem ao sol, os quais promovem o aumento da vida de prateleira, né, sob condições inadequadas de manipulação. Por isso, é importante a busca por novas tecnologias, como o pré-tratamento com etanol e a secagem em refractância window, já que o etanol tem a capacidade de agir na dissolução das membranas celulares, alterando a estrutura da amostra a ser desidratada e melhorando a transferência de umidade, a qual reduz o tempo no processo de secagem. E a refractância window, por sua vez, é um método que apresenta a vantagem de preservar os parâmetros nutricionais e de qualidade das amostras a serem submetidas à desidratação. Como objetivos, né, a pesquisa buscou avaliar o desempenho do método de secagem por refractância window associado ao pré-tratamento com etanol assistido por agitação mecânica e ultrassom no processo de desidratação de uma matriz de origem animal, nesse caso o Macrobráquion amazônico ou camarão da Amazônia, e simultaneamente realizar a cinética de secagem e a aplicação de modelos matemáticos aos dados experimentais. Em relação à metodologia, inicialmente com o pré-tratamento em etanol, né, após a obtenção da matéria-prima do camarão da Amazônia, retirou-se o cefalotórax e a casca, a fim de obter apenas o abdômen. Realizou-se as pesagens iniciais dessas amostras, as quais foram divididas em quatro unidades, né, entre os respectivos tratamentos, seja as amostras sem tratamento, as amostras que passaram por banho e ultrassom e as amostras que passaram por agitação mecânica. As amostras que passaram por agitação mecânica e banho e ultrassom, elas foram inseridas em becquerels de 100 ml, as quais foram preenchidos com etanol 100% na proporção de 1:18. E o pré-tratamento ocorreu durante 10 minutos. Essa metodologia ela foi baseada nas pesquisas de Cunha et al. 2020 e Junqueira et al. 2021. Em relação à secagem por refractância window, essa secagem ela corresponde a um reservatório de água aquecida e circulante oriunda do banho termostático, o qual conta com um filme Mylar de 0,25 milímetros de espessura. O monitoramento da água de circulação no reservatório foi realizado por meio de termopares tipo J, e as amostras foram organizadas sob o filme Mylar e a secagem em refractância window ocorreu sob as temperaturas de 50 e 90 graus Celsius, como mostra as imagens ao lado, exemplificando como ocorreu essa secagem em refractância window. Em relação à cinética de secagem, para a realização dessa cinética, acompanhou-se a perda de massa das amostras de camarão da Amazônia em intervalos de tempo de 2, 5, 10 e 20 minutos e em temperaturas de 50 e 90 graus Celsius, sob o filme Mylar, respectivamente, e a determinação de umidade do camarão da Amazônia desidratado foi realizada por meio do método 925.10 da AOAC em estufa de circulação de ar forçado. Ocorreu em duplicata e as amostras foram submetidas a uma temperatura de 105 graus Celsius por aproximadamente 24 horas ou até que essas amostras
apresentassem peso constante. Em relação à análise de estatística, também foi realizada em duplicata, a partir da utilização da análise de variância, fator único nos resultados. Os parâmetros dos modelos matemáticos de Crank, Mota, Lima e Massarani foram estimados por meio do software Orange, e a qualidade do ajuste foi obtida pelos modelos propostos para os dados experimentais da cinética de secagem, estimado pelo coeficiente de correlação, o R quadrado, e também pelo parâmetro Q quadrado. Em relação aos resultados, inicialmente com a umidade, por meio da umidade inicial das amostras, foi possível observar que, após o pré-tratamento com etanol, as amostras que passaram por agitação mecânica e banho ultrassom, já houve redução no teor de água. E com relação à umidade final, reduzida significativamente, estão as amostras secas sob a temperatura de 90 graus Celsius, né, com 12,75% para as amostras sem tratamento, 8,71% para as amostras que passaram por agitação mecânica e 5,53% para as amostras que passaram por banho ultrassom. Em relação ao tempo necessário para a secagem, na temperatura de 50 graus Celsius foram necessários 360 minutos e para 90 graus Celsius 240 minutos. Então, conseguimos verificar que a temperatura é uma variável que influencia diretamente no processo de secagem e também a perda de água ocorre em maior intensidade no início do processo. Em relação ao modelo matemático de Crank, a tabela 4 mostra os parâmetros estatísticos do ajuste no modelo de Crank, né, que, como a gente consegue observar, o R quadrado para a maioria das amostras obteve valor de igual ou superior a 0,95. No entanto, foi o modelo de Mota Lima e Massarani que apresentou o melhor ajuste aos dados experimentais, obtendo aí para as amostras R quadrado igual ou superior a 0,98 e também Q quadrado a valores baixos, né, como mostra o bom ajuste nos gráficos das curvas de secagem e também da modelagem matemática do modelo de Mota Lima e Massarani. Com base nisso, como conclusões, após o processo de secagem das amostras pré-tratadas em agitação mecânica e banho ultrassom, foi possível observar que houve redução no tempo de secagem. As amostras pré-tratadas com etanol em banho ultrassom e em agitação mecânica a 90 graus Celsius foram as que apresentaram o menor teor de umidade final, respectivamente, né, com 5,53% em banho ultrassom, 8,71% em agitação mecânica, embora as temperaturas de 50 graus Celsius, estes dois métodos de tratamento também tenham obtido uma secagem uniforme. Acerca da cinética de secagem em relação aos dados experimentais das amostras, embora os ajustes do modelo de Crank tenham obtido bons resultados, com R quadrado igual ou superior a 0,25, foi o modelo de Mota Lima e Massarani que apresentou o melhor ajuste aos dados experimentais, obtendo o valor de R quadrado igual ou superior a 0,98. Essas foram as referências utilizadas no decorrer da apresentação e muito obrigado pela atenção.